Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, olá, tudo bem? A partir de agora nós ficaremos juntos para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Sim, semanalmente estamos juntos nesse horário e compartilhamos com todos vocês os principais acontecimentos, enfim, o que marca a caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. Hoje o programa Ponto de Encontro vai estar trazendo aberto o ano vocacional na Diocese de Caxias do Sul. Uma entrevista coletiva com a imprensa na manhã da quinta-feira, 17 de novembro, no Seminário Maior São José, em Caxias do Sul, marcou a abertura do ano vocacional na Diocese de Caxias do Sul. A presença da coordenação da Pastoral da Animação Vocacional, da Pastoral Vocacional, os seminaristas e também a imprensa marcaram então esse ato que ocorreu na cidade de Caxias do Sul. O padre Marciano Guerra, que é o coordenador da Pastoral Vocacional na nossa Diocese de Caxias do Sul, conduziu todo o processo da entrevista coletiva, que contou também com a participação da irmã Moema Murici, coordenadora de ensino religioso da Pastoral da Educação da nossa Diocese de Caxias do Sul. Foi um momento muito especial em que também foram apresentadas algumas das ações que estarão sendo realizadas aqui no âmbito da Diocese de Caxias do Sul até o dia 26 de novembro do ano de 2023, quando estará encerrando então o ano vocacional. Lembrando que o ano vocacional acontece em toda a Igreja Católica aqui no Brasil. Ele tem o seu início no dia 20 de novembro de 2022 e vai até 26 de novembro do ano de 2023. Em seguida, o padre Marciano Guerra, que é o coordenador da Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul, vai estar conversando conosco aqui no programa Ponto de Encontro, falando sobre os propósitos, os objetivos e também listando algumas das ações que vão marcar então esse ano vocacional no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Também teremos um bate-papo com a irmã Moema Murici, ela é coordenadora de ensino religioso da Pastoral Educacional da nossa Diocese de Caxias do Sul, e ela fala sobre um assunto bastante interessante, como criar esta cultura vocacional, porque ainda temos talvez um conceito equivocado de vocação. Quando se fala em vocação, automaticamente se olha para a vida religiosa. É também isso, mas não é somente isso, é uma vocação para a vida, a vocação para o matrimônio, a vocação para tantos serviços, para tantas situações que a nossa vida nos coloca. E a irmã Moema Murici vai compartilhar conosco então um pouco desta experiência, esta reflexão sobre a cultura vocacional, como fortalecer esta cultura vocacional. E ainda o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai trazer uma breve participação do empresário e também palestrante Emílio Finger. Há alguns anos ele realizou o caminho Santiago de Compostela. Ele fez toda aquela peregrinação, lembrando que o Emílio Finger, ainda quando criança, foi acometido pela paralisia infantil. Ele tem muita dificuldade para caminhar, caminha com o auxílio de muletas também, mas mesmo assim ele fez o caminho de Santiago de Compostela, desafiando os seus limites. Ele vai nos colocar um pouco de como foi aquele momento. Segundo ele, foi um momento de profunda reflexão, de encontro com Deus. Então são os assuntos que nós estaremos compartilhando com todos vocês na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o nosso programa semanal que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Em nome do nosso bispo diocesano Dom José Gislon, a nossa gratidão à Canção Nova que nos abre esta janela, que nos possibilita chegar até você com as informações da nossa Diocese de Caxias do Sul. E vamos, a partir de agora, ampliando as informações da edição de hoje do programa Ponto de Encontro.
entrevista coletiva na Diocese de Caxias do Sul marcou a abertura do ano vocacional. A Diocese de Caxias do Sul lançou na manhã desta quinta-feira, 17 de novembro, o Ano Vocacional. O ato correu junto ao Seminário Maior São José em Caxias do Sul e reuniu a equipe da Pastoral Vocacional, seminaristas da Diocese de Caxias do Sul e representantes de veículos de comunicação da região. O Ano Vocacional ocorre em toda a Igreja Católica do Brasil de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. O tema desta edição é Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O coordenador da Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul, Padre Marciano Guerra, falou sobre o tema e apresentou os principais objetivos e cronograma de ações no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. De acordo com ele, o propósito do ano vocacional é motivar e mobilizar as pessoas para a sua própria vocação de vida. Essas ações elas vão ter diversos âmbitos, né? Em primeiro lugar, um âmbito diocesano, então grandes encontros, eventos, momentos de mobilização que serão distribuídos ao longo do ano. Por exemplo, no mês de agosto, uma grande romaria vocacional a Caravaggio, ordenações, esses momentos como o encontro de zeladoras, encontro de coroinhas. Então, em âmbito diocesano, grandes encontros. Depois, em âmbito paroquial, então tem a ver muito com a realidade de cada paróquia. Juventude, crianças, catequizandos, famílias. Então, vamos trabalhar em cada paróquia uma programação específica que todas as paróquias estão agora construindo. E depois, no âmbito mais micro, né, cada comunidade, cada pastoral, cada movimento será chamado a também construir o seu projeto para o ano vocacional. O mais importante é pensar que, como nós estamos tratando um tema amplo, ele precisa chegar à base, né? Precisa chegar onde estão as pessoas. Então, até a própria CNBB abriu o ano vocacional considerando o ano litúrgico, não lá em março, porque aí nós estaríamos em maio ainda se organizando, mas abrimos o ano vocacional agora, dia 20 de novembro, que é a abertura do ano litúrgico, para que o início do ano já comece com todo o gás, esses projetos locais e diocesanos já estejam bem amarrados. Quais são os grandes propósitos do ano vocacional, Padre Marciano? Nós queremos, em vários âmbitos, em primeiro lugar, redescobrir ou reanimar as nossas lideranças, porque nós sentimos uma fragilidade muito grande também a partir da pandemia, daquelas pessoas que já têm uma atuação e que, em grande parte, foram talvez desanimando ou esmorecendo, ou amornecendo, né, criando uma palavra aqui, na sua experiência de fé e de serviço. Então, em primeiro lugar, reanimar nossas lideranças. Ao reanimar essas lideranças, ampliar aquilo que nós chamamos de uma cultura vocacional, uma linguagem vocacional, uma abordagem vocacional em relação à nossa juventude. E depois, sobretudo, esse público-alvo, crianças, jovens, adultos jovens, despertando, acompanhando, apoiando os seus projetos de vida, o seu discernimento de uma vocação. Então, a gente pretende trabalhar em sentido amplo, né, pela oração, pela formação, com todas as lideranças e comunidades, e num segundo momento, com certeza, o nosso público-alvo, que é a nossa juventude, que são as crianças, adolescentes e jovens. De que forma chegar até essas pessoas? Porque a pandemia pode ter deixado algum resquício de isolamento, de afastamento. Como remobilizar também essas pessoas? O que nós estamos, junto com a coordenação de pastoral, realizando são várias ações de retomada de apoio a essas lideranças. Por exemplo, nesse final de semana vai acontecer um encontro de formação para lideranças dos grupos de jovens. É uma atividade específica. Já tivemos e estamos como prioridade para o próximo ano uma retomada dos chamados grupos de pós-crisma,
porque nós sentimos também que os nossos jovens, depois do sacramento da crisma, eles têm ali um hiato, né, até um retornar à comunidade, talvez lá quando constituem uma família, etc. Então, temos também um projeto nesta linha. E quando a gente diz de trazer uma espiritualidade, trazer uma dimensão de esperança, é porque às vezes é isso que nos falta, né? A gente vai se acomodando, depois tem um aspecto que a situação mesmo política do nosso país foi gerando em muitas pessoas, né? Uma situação de conflito familiar, social e, infelizmente, eclesial também. Então, é hora de comunhão, é hora de nós nos reencontrarmos, é hora de nós voltarmos a rezar juntos, a caminhar juntos. Para aqueles que se sentiram afastados, essa é a nossa força do ano vocacional. Perfeito, muito agradecido, Padre Marciano Guerra, da coordenação da Pastoral Vocacional da nossa Diocese de Caxias do Sul, participando aqui do programa Ponto de Encontro. Então, está aberto o ano vocacional aqui no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Nós teremos pela frente um ano com muita intensidade, olhando para esta questão da vocação. Uma vocação é um chamado de Deus para a vida. Então, vamos viver intensamente a nossa vocação, vamos ouvir este chamado que Deus nos faz para a nossa vida. O programa Ponto de Encontro faz uma breve pausa, um breve intervalo nesse momento. Em seguida, a gente volta e dá continuidade ao tema, o ano vocacional na Diocese de Caxias do Sul, trazendo uma reflexão da irmã Moema Murici. Ela nos fala então sobre como fortalecermos esta cultura vocacional na vida das pessoas. É o assunto em destaque logo a seguir aqui no programa Ponto de Encontro. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal, o espaço do nosso bispo diocesano Dom José Gislon, do nosso bispo emérito Dom Alessandro Rufinoni, dos sacerdotes, das paróquias, das comunidades, dos leigos, dos movimentos que fazem a Igreja Católica aqui na região da Serra Gaúcha. É sempre muito bom estar junto com todos vocês e fica a nossa gratidão pelo prestígio que você confere ao programa
Ponto de Encontro. São quase 200 edições do programa Ponto de Encontro aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E estamos nos aproximando de completar 3 anos de existência, 3 anos que o Ponto de Encontro está no ar pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Vamos agora ampliando, trazendo mais informações e seguimos ainda dentro do ano vocacional. A irmã Moema Murici, que é coordenadora de ensino religioso da Pastoral Educacional da Diocese de Caxias do Sul, promove conosco uma reflexão sobre como fortalecer a cultura vocacional. Segundo ela, em primeiro lugar, é preciso acreditar, é preciso semear para depois colher os frutos. A irmã Moema Murici compartilha conosco então esta reflexão sobre vocação. Eu vou contar uma história para vocês que eu acho bem interessante contar. Nosso instituto foi fundado aqui em Caxias. Eu comecei aqui em Caxias o Instituto. E quando eu comecei o Instituto, quer dizer, o que é isso? É aquela inspiração que te dá no fundo do coração e você vai... Primeiro acho absurdo, né? Mas, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas depois você começa também a perceber que Deus vai abrindo caminhos. Enquanto eu tinha essa ideia aqui, me passa uma professora do Chile e me escreve, olha, eu gostaria disso, então vamos junto. E vocês imaginem que começou aqui em Caxias, hoje tem no Brasil, bom, tem Curitiba, tem em Londrina, que é Paraná, mas começou na Argentina, no Chile, no México, começou na Itália, começou em Sri Lanka e na Índia. Aí, quando me disseram, olha, tem vocação em Sri Lanka, vou olhar no mapa, porque como é que é? Sri Lanka. Então, como que acontece isso? Então, nós temos, quando trabalhamos vocação, nós temos que ter uma visão assim, olha, acreditar. Em primeiro lugar, acreditar. Segundo, né, pedir a Deus também essa força e articular. Então, essa cultura, ela vai se fazendo na medida que você vai falando e vai acreditando e vai mostrando esses passos. Né? Nós temos, por exemplo, aquela que eu falava antes, a Shekinah, aquela chácara. Ali nós temos claramente um objetivo. É fazer presente a Laudato Si, mostrar que nessa simplicidade de vida, nesse olhar diferente para o meu estilo de vida, onde muitas vezes se coloca o poder, a ganância. Não, é outro estilo de vida, é outra visão fraterna. Então, essa cultura, ela não se faz assim de uma hora para outra. Ela é um espaço que vai se criando. E nós estamos hoje acostumados com imediatismo, né? Aquele rato. Minha avó, antigamente, ela ia fazer almoço, colocava a lenha no fogo. Hoje não vai atrasar o almoço, porque está chorando a lenha, né? Hoje, né? Quem é que vai pensar nisso, né? Então, nós estamos acostumados com o imediatismo. E a cultura se faz de passo a passo. Mas, sobretudo, pelo testemunho. Quando eu digo, eu acredito, eu luto, eu coloco todas as minhas forças, alguém observa. O que tem diferente aí? O que é isso? Né? E é ali que está a questão. Então, isso aqui a gente vai abrindo espaço. Né? Irmã, a gente está muito nessa fase, como o padre Marciano colocava, do nem isso, nem aquilo, ou até da questão do descarte, da vulnerabilidade. Como é que a gente pode sensibilizar também essas pessoas? Porque tem que ter um estalo, né? Tem que ter um estalo. Olha, eu acho que o jovem, ele é fácil de trabalhar com ele, não é difícil. Né? Só que, às vezes, a gente coloca um modelo de jovem. Jovem é assim, não, tem muita juventude, tem muitas formas de ser. E eu tive como professora, tinha esses especiais aqui, né, muito bonzinhos, mas tinha também, eu trabalhei em escola pública, trabalhei em escola particular, então meus anos de trabalho foram muitos. E eu tinha uma aula, dava uma aula para uma turma muito difícil mesmo, muito difícil. Mas eu acreditava neles. No final do ano, que eu me despedi da escola, ia passar para outra, eles me fizeram uma homenagem que eu nunca imaginei, com teatro, com flores, com tudo. Eles, obrigada, professora, a senhora nunca desistiu de nós. Nós acreditamos que nunca desistiu. Então, esse acreditar no jovem. Por quê? Porque aquele jovem que faz as confusões todas, a gente tem que olhar para o outro lado. Como é que está a vida? Qual é a situação da família? O que ele está passando? E a gente se admira, às vezes, como é que ele resiste a tudo isso. Talvez não resistiria se fosse ele. Então, esse amor
pelo aluno, né? E esse acreditar nessa juventude vai fazendo essa transformação. Então, não é na realidade que não queiram nada com nada, eles não encontraram o sentido ainda. Agora, quando eles descobrem, eles vão em frente. E aí, quando eu até me aposentei, hoje eu trabalho com professores, né? Trabalhei na extensão na PUC e tal, mas eu trabalho direto com professor. E quando eu me aposentei, aquela turma bem danada lá, disse, professora, olha, se a senhora precisar de alguma coisa para nós, estamos aí. Porque a gente sabe que o professor ganha pouco. Nós estamos aí para lhe ajudar. Vocês vejam bem. E aí, quando eu chego no consultório médico, o médico é meu aluno, etc., né? Então, a gente vai vendo que isso, as pessoas se transformam, sim. Mas eu preciso acreditar. Na educação, precisa acreditar. Porque é que nem o agricultor. Ele semeia, ele não sabe se vai dar certo. Vem a geada, vem isso. Mas ele semeia. E ele acredita. Estragou esse ano, vou semear de novo. E assim é a educação. Nós precisamos acreditar. Semear, vai dar resultado, né? Perfeito, muito agradecido. Obrigado, irmã Moema Murici. Belíssima reflexão, belíssimas palavras. Então, é o que eu já disse anteriormente, vocação é um chamado de Deus. Vamos atentar, vamos ouvir o chamado que Deus nos faz para a nossa vida. A nossa vida é uma vocação. O importante é vivê-la intensamente e plenamente. O programa Ponto de Encontro prossegue e agora destaca o empresário caxiense, também palestrante motivacional, Emílio Finger, realizou há alguns anos o caminho de São Tiago de Compostela. Vale destacar de que o Emílio Finger foi acometido ainda quando criança da paralisia infantil. Então ele tem muita dificuldade para caminhar, para se locomover, o faz com o auxílio de muletas, mas o Emílio Finger se desafiou e fez o caminho de São Tiago de Compostela. Recentemente, ele falou sobre esta experiência num evento realizado no município de Farroupilha. Nós estávamos presentes numa entrevista coletiva e eu perguntei ao Emílio Finger como foi realizar o caminho de São Tiago de Compostela. Vamos ouvir a resposta dele. No caminho de Santiago de Compostela, tem uma coisa muito interessante. Fazer o caminho sozinho é a melhor pedida, porque ali você começa a discutir com você mesmo, você começa a se cobrar de você mesmo, mas você começa também a enxergar que você tem coisas muito boas. E essas coisas muito boas é que nos fazem como pessoas. E é nisso que nós temos que nos agarrar. Melhorar um pouco a cada dia. Eu digo que no caminho de Santiago, os meus primeiros passos foram difíceis, depois a gente foi acostumando, foi melhorando a performance, cada dia eu caminhava 1 quilômetro a mais. É assim com a nossa vida também, nós temos que ir melhorando um pouquinho cada vez. Eu digo que aprender parece fácil, mas temos que querer aprender, e aprender é a própria vontade de mudar, de fazer o novo e de ultrapassar os nossos obstáculos. Foi uma oportunidade de muita reflexão? Sem dúvida nenhuma. A reflexão, ela se fazia a cada passo, a cada dificuldade, a cada paisagem linda, a cada respiração. É um momento mágico, sem dúvida nenhuma. Sentiu-se um pouco mais perto de Deus? Deus, ele está sempre dentro da gente. É nós que temos que só iluminar, só dar luz. Ele está com a gente, é só dar luz para ele. Belíssimo exemplo de vida, belíssima atitude. Muito obrigado, Emílio Finger, empresário de Caxias do Sul e também palestrante motivacional. Brevemente ele compartilhou conosco a sua experiência de ter realizado há alguns anos o caminho de São Tiago de Compostela. E olha que o Emílio Finger, como eu já disse anteriormente, ele tem muita dificuldade de locomoção com as pernas, uma vez que ele foi acometido, ainda quando criança, da paralisia infantil, mas conseguiu superar os seus desafios. Bonita frase em que ele diz que em cada passo era uma reflexão, cada passo dado no caminho de São Tiago de Compostela, uma reflexão importante para a vida. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, muito obrigado por você ter estado junto conosco no programa
Ponto de Encontro. E também quero te convidar, não esqueça, todos os domingos, a hora da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio, sempre às 17 horas, tem a transmissão aqui pela televisão da missa direto, então, do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. É o nosso momento igreja doméstica, de união da família e em comunhão com a Mãe de Caravaggio e por meio das mãos da Mãe de Caravaggio com o seu Filho Jesus Cristo. Então, coloque aí na sua agenda. E ainda também te convidar, se você gostaria de rever o programa Ponto de Encontro, bom, é muito fácil, vá até o Canção Nova Play, na palma da sua mão, este e tantos outros programas que são produzidos pela TV Canção Nova estão ao seu dispor quando você tiver disponibilidade de horário também. Eu quero te agradecer mais uma vez, chegamos ao final da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. A minha prece, a nossa prece, para que tenhamos uma semana marcada por muita paz, por muita alegria, por muito amor no coração, por muito diálogo, por perdão, se ele for necessário também na sua vida. E peçamos a Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da Diocese de Caxias do Sul, para que ela nos abençoe, nos guarde e nos proteja ao longo desta semana. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.